né? Hoje, 26 de março, tá ok? O que acontece, né? A gente fala hoje sobre obrigações empresariais, né? Registro e escrituração são as obrigações empresariais. Vamos focar no registro, tá? Aí eu dou Ctrl L aqui no meu documento, esse documento que vai estar aí na descrição do vídeo, né? Para poder a gente focar aqui, ó, no exame da ordem, né? Ver o que interessa, né? Com relação primeiro ao registro. Registro é uma obrigação empresarial, né? Empresário nós temos três, ó: empresário individual, sociedade empresária ou empresarial e EIRELI, né? Ou EIRELI. Aí o que acontece, né? Nós temos a situação do registro ou inscrição, que se dá numa junta comercial, né? Junta comercial, que é a mesma coisa que registro público de empresas mercantis. O registro público de empresas mercantis é como vai estar descrito em várias oportunidades no Código Civil, né? Então a gente foca no Código Civil, na legislação do Código Civil, para entender sobre registro, né? Olha só, a inscrição dele, né? A gente foca aqui também na palavra obrigatória, né? É obrigatório para quem? Para o empresário formal. O empresário informal ou irregular, ele será empresário. Com o registro, ele será empresário formal. Com a inscrição, será formal. E o que acontece? Para ele ser formal, ele é obrigado, né? Aí vem a palavra, ele é obrigado a fazer a sua inscrição ao registro na junta comercial. Antes ele era empresário? Antes da inscrição? Sim, não se caracteriza. Empresário, a inscrição ou não inscrição não vai caracterizar alguém como empresário, né? O 966 caput do Código Civil vem e diz o que é empresário. E lá não tem nada exigindo o registro. Vem mais à frente o Código Civil, né, mais precisamente o 968, e diz que a inscrição é obrigatória. Para quem? Para o formal, tá? Então foca nisso, tá bom? Baseado nisso, desculpa, eu falei 968, mas é 967, tá? Corrigindo. Baseado nisso, a gente observa que o registro é obrigatório. 967, ele vem e diz isso, vamos lá, 967. Ele fala que o registro é obrigatório. E qual seria, então, a natureza, né, do registro, a natureza jurídica do registro do empresário formal? Presta atenção que ele vai se declarar para o Estado como empresário. Antes ele era empresário, só não era declarado para o Estado, tá certo? Ele passa a ser empresário a partir do registro, né? Empresário formal a partir do registro. Antes ele era empresário? Era. Por isso que a natureza que a gente vai dar para o registro é natureza declaratória ou natureza de condição de regularidade. Não é condição de caracterização. A gente não vai caracterizar ninguém como empresário por possuir um registro, por possuir uma inscrição no registro público das empresas mercantis. Beleza? Vamos lá. Se ele tem a natureza declaratória, olha como interpreta esse enunciado do CJF quando fala do registro. Ele diz exatamente isso. Não é requisito para a sua caracterização, né? Não é requisito para a sua caracterização como empresário, né? O empresário irregular, né, que não tem registro, ele vai se sujeitar à legislação, ao Código Civil e tudo mais. Só que ele tem algumas coisas que são incompatíveis, né? Por exemplo, tributo, né? Tem possibilidade, de acordo com o Estatuto da Microempresa, um outro vídeo que a gente já gravou, né, voltado para graduar as pessoas, né, para informar as pessoas por que se trata. Quando ele quer se enquadrar um empresário como um desses três, ele precisa ser formal. Que três? MEI, ME e EPP.
é enquadramento, não tem personalidade, não são pessoas. O empresário, os três que a gente já focou logo no início, empresário individual, EIRELI ou EIRELI, sociedade é empresário, sociedade empresarial, eles podem se enquadrar a depender, né, num desses três. Né? O empresário individual somente somente MEI será o empresário individual, somente ele, tá? Aí o que acontece? Enquadra como um desses, né? E ele só é compatível, né, se ele for formal. O irregular não vai poder fazer arrecadação única, simples nacional de vários tributos, né? A gente explica melhor sobre isso no Estatuto da Microempresa, num vídeo que já está postado aí. E como em todos os vídeos, a gente põe o link aí do material escrito, né? É só baixar o link do Dropbox. No vídeo do Estatuto da Microempresa, eu coloquei até uma errata, né, que eu tinha esquecido sobre o pequeno empresário, que não é uma espécie de enquadramento. Quais são? MEI, ME e EPP. Né? Mas aí o Código Civil fala, o pequeno empresário é dispensável da escrituração. Aí eu vou falar mais à frente sobre a escrituração, quando eu falar, e aí a gente vai observar sobre o pequeno empresário que seja segundo o Código Civil. Aí a lei complementar vem, mas não é uma espécie de enquadramento. E aí vamos voltando. Beleza, não caracteriza, nenhum empresário não se caracteriza por registro, né? Ele declara-se com registro, natureza declaratória, né? É assim que vão perguntar de vocês, é assim, né? Vão perguntar de vocês sobre a natureza ser obrigatória ou não do registro, né? A lei diz, né, que vamos lá, exame de ordem, né? 2019, 29, 29, né, pretende iniciar uma sociedade empresarial, né? Ela e mais alguém, claro. Em nome próprio, tá certo. Para tanto, procura assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição do registro, né? Ela vem como empresário individual. Ficou meio estranho, né? Porque sociedade empresária em nome próprio, né? Tem nome comum, né? E mesmo assim tem mais de um, né? Tem a sociedade formada por uma pessoa, advogado. Aí agora, com a MP da Liberdade Econômica, eu acho que foi essa MP, criou-se a possibilidade de sociedade limitada de uma só pessoa, né? Como se fosse ele, mas dentro das normas da sociedade limitada, tá? Uma só pessoa pode ser sociedade limitada, né? Mas na verdade o que ele quer é saber sobre o empresário individual. É dispensada até o primeiro ano da sua iniciativa e da sua atividade a obrigatoriedade da inscrição, né? Não tem nada dizendo isso na lei. É obrigatório antes do início da atividade? Beleza, letra B. Dispensada? Não é dispensada. É obrigatório? Se não houver enquadramento como micro ME ou EPP, se não houver enquadramento, não. Havendo o enquadramento, ele só se enquadrou porque ele fez o registro, né? Então, letra B é a correta. Aí vem o 967, né? E fala que é obrigatório. Na verdade, a gente quis dizer o 971, né? Vem o 971, né? E fala que não é obrigatório, né? Que não é obrigatório para quem? Para quem exerce atividade rural. Mas se ele fizer, ele vai ser como se fosse, né, um empresário do 966, né? O empresário cuja atividade atividade rural constitua sua principal profissão pode, né, requerer a inscrição, tá bom? Aí continua, quando inscrito vai ser um empresário comum, o do 966 com um registro, né? O empresário formal, ou seja, vai ser equiparado ao empresário formal. A mesma coisa para a sociedade. Agora preste atenção, pode
Logo, se é pode, é facultativo. Então, para ser empresário rural, ele precisa ser registrado. Se ele não for registrado, ele vai ser um mero exercente de atividade rural, né? Pode ser até considerado como empresário se a pessoa entender que a atividade dele não é mais rural, né? E aí vai ser um empresário formal. Agora presta atenção, se ele fizer, ele se torna empresário, para todos os efeitos, um empresário regular. Então, até então ele não era. Ao contrário daquele outro comum lá, regular, formal, ele na verdade era empresário irregular. Depois se tornou empresário regular, porque ele se declarou, natureza declaratória do registro, né? E aqui ele se inscreveu, se registrou, e aí sim ele se constitui como empresário, tá? Até então ele não era empresário, era só exercente de atividade rural, né? De natureza constitutiva, né? A natureza para um empresário rural tem natureza constitutiva. Até então ele era só um exercente de atividade rural. Aí vem o enunciado também do CJF e esclarece exatamente isso, né? Presta atenção. O que precisa, né? Letra fria da lei, né? A letra fria da lei que vai ser exigida, mas é claro, a FGV sempre vai contar uma história para você adequar a legislação. Olha só, precisa de algumas coisas para a pessoa fazer a sua inscrição. Nome, nacionalidade, tudo isso a gente sabe, se é casado ou não, regime de bens, capital, objeto, isso aí todo mundo sabe, né? O que eles vão exigir? Eles vão exigir isso. Assinatura autógrafa, que pode ser por um meio digital, né? Ou por um meio autenticado, físico, né? Mas certificado digital substitui. Só que isso acontece desde 2014, tá? Antes de 2014, ele apenas exigia a firma com a respectiva assinatura autógrafa, ponto, né? Ponto. Aí veio uma questão e perguntou, olha, ele vai ser tal, o registro de empresário, atividade empresarial desse cara, ele tem uma receita bruta anual. Receita bruta anual vai importar para ele ser caracterizado como empresário? Não, não vai ser. Por quê? Porque o 966 não exige, quando diz o que é empresário, nada acerca de receita bruta anual, né? Isso a gente fala em conceito de empresário, assim como a dispensa-se para considerar alguém como empresário o registro, né? Só para o registro, só para o empresário formal. Aí também a gente estuda isso em conceitos para o empresário, né? Conceito de empresário. Presta atenção, quando a questão fala em receita bruta anual, ele quer saber o conhecimento de vocês do Estatuto da Microempresa. Essa questão é antiga, 2013 para cá, não lembro, não vi no que concursos, por exemplo, nada sendo cobrado acerca da exigência desse valor. O valor na época era 60 mil, hoje é 81 mil, inferior, tá? Ou seja, até 81 mil, nessa época até 60. Aí a questão queria que assinalasse uma questão assertiva que te continha uma informação errada. E aí a questão que continha uma informação errada era essa. Receita bruta, digamos que seja essa receita bruta, 60 mil, na época é. Aí Vanderlei poderá solicitar seu enquadramento devendo indicar, eu disse que exige-se a assinatura autográfica, mas só que a questão exigia um conhecimento. Primeiro, se está falando de receita e a receita de hoje para o MEI é de 81 mil, beleza, ele é MEI. Então, se ele é MEI, o parágrafo 4º do 968, ele vem aliado ao parágrafo 5º, né? Fala que dispensa-se o uso da firma com a respectiva assinatura autógrafa, de acordo com o parágrafo 4º, e aí o parágrafo 4º fala exatamente aqueles que estão observados pelo 18A
do Estatuto da Microempresa, que é exatamente o MEI. Dispensa-se para o MEI, né? Observe, pode ser que venha uma questão assim, como veio para já a obrigatoriedade, tá? Deixa eu só ver quanto é que está o tempo, que eu acabei me esquecendo. Tem 15 minutos, tem 15 minutos, tem pouco tempo, 15 minutos. Qualquer coisa, dá uma corridinha no vídeo, né? O YouTube tem essa possibilidade, não sei se você sabe, tem um negócio bem aqui, o símbolo bem aqui embaixo e tal, põe lá a velocidade, põe lá na velocidade, eu vou ficar falando bem rápido assim, né? E aí vocês cortam até mais piadas, né? E lembrando, tem que rir das minhas piadas. Se não rir das minhas piadas, vai levar zero, né? Levar zero em quê, porra? Desculpa, vai levar zero em quê? Onde, né? Porque tu tá dando uma aula no YouTube e tu não vai aplicar nenhuma variação. Então pronto, não vai acertar a questão do exame da ordem, que pode cair assim, ó. Dispensa-se para o MEI a assinatura autógrafa por meio de certificado digital ou autenticado eletrônico e tudo mais. Dispensa-se, tá? De acordo com o Código Civil. Parágrafo 4º e 5º que vocês precisam ler, tá aqui ele, né? Tá em azulzinho porque eu estou comentando a questão, né? E dispensa-se no 968, dispensa-se para o MEI, dá uma lida, né? Dispensa-se para ele, e aí pode vir, né? Primeiro ele informando, né, que a pessoa tem uma receita, uma receita bruta anual, aí nesse momento, putz, aquela parada lá do MEI e tal, ou então ele pode já dizer de cara que o cara é MEI também, né? E se ele for MEI, então é dispensado a assinatura, então não precisa, devendo, não deve, tá? Dispensa-se para o MEI, né? Porque é caro, né? Fazer um token desse, né? Aí tem um troço aqui nesse. Vamos continuar. Aí outra coisa que pode cair no exame da ordem é essa aqui, esse parágrafo 3º. Digamos que o cara seja empresário individual e o empresário individual tenha responsabilidade ilimitada e ele quer uma sociedade limitada, ele mesmo sozinho, né? 1152, parágrafo único, parágrafo 1º, pode, né? Ou ele quer fazer uma sociedade com alguém, né? Uma sociedade limitada, ou ele quer ser ele pode se utilizar do mesmo registro, só fazer lá um arquivamento mudando de empresário individual para uma outra espécie de empresário? Pode, tranquilo, né? Possibilita isso o 968, parágrafo 3º, tá bom? Ele pode mudar o registro de empresário individual para sociedade empresária. A mesma coisa se for para Ereli também vale a mesma coisa, para a sociedade empresária, se ele for unipessoal limitada também, até porque vai ser sociedade empresária de uma pessoa só, mas vai ser, porque a lei assim diz, né? Permitiu. E aí a mesma questão de 2013, né? Fala, lembrando, ele tem receita bruta, não é isso? Receita bruta. Aí, queria errada, essa aqui não era a questão a ser assinalada, porque ela está certa, né? Se no curso da atividade ele resolve arrumar um sócio, poderá mudar lá, solicitar a mudança, transformação? Pode transformar sim, tranquilo, né? Vamos para outra questão aqui, ó, da FGV, né? Os atos de registro, nós temos, ó, a matrícula, né? Quando algum profissional vai lá e se registra no G7 com um contador, né? Para de repente querer ser contratado, né? Por algum empresário, aí o que interessa é esse arquivamento, 979 do Código Civil, né? Quando eu não colocar nada aqui, é porque a gente está se referindo ao Código Civil. O que ele diz? Ó, vai lá ser registrada a Constituição, né? Ele vai se transformar também vai ser arquivado, tá? Arquivado, e tem alguns momentos que o código fala averbado, é a mesma coisa, né? Serão arquivados e averbados, isso está aí, ó, arquivados e verbados, né? E averbados no registro, né? Olha só, os pactos e declarações antinupciais do empresário, né? Isso é um dos exemplos de uma das coisas que tem que arquivar ou averbar,
tá? E aí, em 2017, exigiu-se essa questão, né? O advogado contratado, né, providenciará o arquivamento e a averbação do pacto nupcial no registro de público de empresas mercantis e na imprensa oficial. Não, o código não fala que em 978 que tenha que ir em imprensa oficial. O que ele fala? Registro público em empresas mercantis e registro civil. Ele fala, além do registro civil, né, tem que ir lá no registro público das empresas mercantis. Imprensa oficial está fora, né? Mercantil. Títulos e documentos não, é registro civil de pessoas naturais, né? De títulos e documentos não, tá? Ó, além no registro civil, né? E o registro civil é de pessoas naturais, né? Vamos lá, vamos seguindo para a gente acabar logo, né? Pronto, falei o que eu queria, né? É o suficiente para a gente falar sobre registro, né? Vamos ver só quanto tempo tem, né? Dá para a gente falar sobre escrituração. A gente precisa do quê? Né? Precisa de duas coisas. Falar sobre escrituração dos livros empresariais. A gente começa no artigo 1179. Né? Basicamente, a escrituração vai ser um registro de contabilidade, né? E que pode ser sempre mecanizado, pode ser informatizado, eletrônico, pode ser até substituído por folhas de papéis, fichas, tipo essas aqui, podem ser folhas soltas, assim, pode ser, tá? O código permite. Mas o que interessa, né? O que interessa? Presta atenção. O código fala que são obrigados. Lembre-se que nós temos empresários com regime de tratamento diferenciado de obrigações. Essa obrigação aqui civil dele, a obrigação empresarial dele, né, é de contabilidade, que vai ser dispensado, né, para o pequeno empresário. Aí vem, né, a coisa que eu tinha esquecido quando eu gravei o vídeo de estatuto da microempresa. Pequeno empresário não é uma espécie de enquadramento, tá? O código colocou, o Código Civil, o pequeno empresário, veio a lei complementar 123 e pegou e disse: espera aí, quem é o pequeno empresário que o Código Civil está querendo dizer, né? Eu vi aqui que tinha uma questão, vamos ver aqui essa questão, 2015, ó, rapidinho, né? Uma das obrigações é mecanizado ou não, é o próprio dispositivo, né, do 1179, aí sistema de contabilidade tem que ter, né? Passou a ser vedado a escrituração manual. Não, acabei de dizer, né? Pode ser até fichas, folhas soltas, né? É permitido, né? Tanto mecânica ou não, né? Quando ele fala mecânica ou não, ele está querendo dizer uma coisa que não é necessariamente digital, né? Quando ele fala mecânica, ele já não está querendo dizer digital, né? Aí vamos voltar. Aí o que acontece, né? A escrituração dos livros é dispensada ao pequeno empresário, diz o 1179, parágrafo 2º. Ele diz que é obrigado ao empresário, mas aí o parágrafo 2º vem e diz, o caput, né? Aí o parágrafo 2º vem e diz, olha, não, mas a gente dispensa para o pequeno empresário. Mas quem é o pequeno empresário, né? A lei complementar, quando disse quem é o pequeno empresário, em nenhum momento ela enquadrou, conceituou, como uma das espécies de enquadramento. Só são 3 as espécies de enquadramento: MEI, ME e EPP, né? E aí o que a lei, vamos lá, o que a lei disse que é o pequeno empresário, que é citado lá no 970 e no 1179 do Código Civil? Quem é o pequeno empresário? Considera-se pequeno empresário o empresário individual, caracterizado como ME, na forma do 18A, ou seja, somente o empresário individual MEI é o pequeno empresário, que
que quis se referir ao Código Civil e que é o personagem que terá dispensa, né, do livro de registro de contabilidade. O balanço do patrimônio dele será dispensado desse livro, dessa escrituração em um livro, né, livros, né, que existem, né, vários facultativos, ora obrigatórios, de acordo com essa classificação que eu já mostro, né, aí o tratamento diferenciado, né, como a gente fala no estatuto, para ele, né, diferenciado e simplificado, empresário rural, pequeno empresário, quem é, né, quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. Aí vem o parágrafo segundo e fala que é dispensado, e o parágrafo primeiro do 18A fala quem é o MEI, né, aquele que optou pelo simples, que tem uma receita bruta anual de até 80 mil, né. Aí vemos que a escrituração são formados por livros, né. É indispensável a escrituração mecanizada ou eletrônica, né, exatamente ao contrário do que disse aquela questão de 2015 da OAB, que a gente acabou de ler, né. Beleza, tem aqui depois você acompanha, né, tem uns livros que são obrigatórios, livros que são facultativos e que pouco interessam para a gente. Vamos ao que interessa, né? Para que esse troço aí de livro? Pronto, um dos objetivos é fazer prova, né? O novo CPC, ele trouxe um dispositivo, mais ou menos 3, que esclarece que os livros empresariais merecem servir como prova para os empresários, contra os empresários ou a favor deles. Preste atenção, né? Essa questão de ter uma escrituração, algo escrito, né, é dispensado por meio, mas se ele dispensar, ele não vai conseguir provar. Toma cuidado quando então o exame da ordem construi algo nesse sentido, de ter sido dispensado e por isso tem, quando dispensa, mas mesmo assim tem força probante, mesmo assim tem força de prova, numa eventual ação de cobrança em que se apresenta livros, em que não se apresenta livros, mas que terá força, mesmo assim terá força qualquer coisa que ele alegue dizendo que foi escriturado nesse sentido no seu balanço patrimonial e aí serve de prova para ele. Não vai servir de prova para o MEI. Ele resolveu não fazer a escrituração, não vai fazer, não vai poder, né, se utilizar como prova em seu favor, né? Aí tem o 417, tem o 418, que é o importante. Olha só, já conta essa história. Os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários, né? É indispensável, presta atenção, que sejam autenticados, né? Vamos por partes. Primeiro, o que acontece? O empresário compra, o empresário vende para um outro empresário. Esse empresário que comprou é o devedor, né? É o comprador, né? Ele comprou e não pagou. Esse empresário, o vendedor, vem e ajuiza uma ação de cobrança, né, cobrando desse empresário devedor determinado produto que ele vendeu e que saiu, né, e que foi escriturado, que foi contabilizado no seu livro, né, abriu-se, né, olha, venda de um determinado produto e pronto, está escrito, foi escriturado, né, escriturizado, houve a escrituração. Houve a escrituração, né? E aí ele, pronto, isso pode servir de prova, desde que vem o 1181 e fala desde que, né, salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas é o que substitui, podem substituir livros, né? Devem ser autenticados na junta comercial. Claro, todos esses empresários têm que ser formais, né? Já tem inscrição lá, eles já têm inscrição lá e eles vêm lá no registro público e autentica lá os seus livros. Pronto, serve de prova de que ele
vendeu determinado produto para aquele outro empresário, e aí ele vai em juiz e mostra para o juiz, de acordo com o 1181, legal, né? Está aqui meu livro, autenticado pelo Registro Público de Empresas Mercantis, pronto, serve de prova. Bacana, né? Olha aí, ó. Como é que vai provar? Ah, não, professor, ele cobrou por WhatsApp. Também serve de prova. Mas se ele não cobrou nada de nenhuma forma, se for escriturizado, houve a escrituração, né? Se houve a escrituração, então tá tranquilo, serve de prova, né? Para mim, né, é o suficiente. Não, vou falar duas coisinhas. Ó, escrituração tem que ser por um contador, né? Dispensa onde não tem, né? Tem que ser um contador, tem que ser em idioma, os livros tem que ser em idioma nacional e moeda corrente, tá? Aí diz o 1183, tá? Acho que é o suficiente para a gente. Tem uma outra obrigação aqui, tem uma questão, creio eu, do exame da ordem de 2015, aí vocês podem dar uma olhada. Beleza? Ficou um pouco chato, né? É normal, esse assunto é chato. Direito empresarial é chato, né? Mas é a vida que segue, é assim mesmo. Tem coisas chatas que a gente precisa, infelizmente, estudar, né? Ó, forte abraço, beijão. Não esquece de dar uma curtida aí pro Lelequinho aqui, né? Pro Lelequinho não, o Lelequinho é aqui, eu sou o Leleco, né? Pra gente ficar feliz, uma curtida. Quiser falar alguma coisa pra mim, eu vou botar meu e-mail aí, né? Crítica, ou sei lá, sugestão e tal, isso que é o saque, né? Eu vou botar meu e-mail aí na descrição do vídeo. Essa aula também tá, né? Conseguimos falar sobre duas obrigações, registro e escrituração. Quando eu falo exame da ordem, é mais ou menos como eles podem cobrar, né? Foi, eu acho que um vídeo curto aí de não sei quantos minutos, acho que mais 30, tá? Forte abraço, peixe!